Quando a citação será feita por oficial de justiça? Seria este meio um meio preferencial? O CPC ele traz alguns artigos que eu queria ler para vocês e conjugar para a gente chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Vamos começar então pelo artigo 249 do CPC, que fala assim: a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Pela leitura do artigo 249, já dá para entender que a citação por oficial de justiça não é uma citação preferencial, porque fala ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, será que a citação pelo correio é preferencial em relação à citação por oficial de justiça? Parece que sim, né? Mas tem mais alguns artigos. O artigo 247 fala assim: a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Esse artigo aqui trata de outro assunto, mas ele dá a entender que existem algumas citações que são preferenciais. Por exemplo, a citação por meio eletrônico e talvez a citação pelo correio. Vamos continuar aqui a leitura agora de um outro dispositivo. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Veja o que eu escrevi no meu livro. Eu escrevi o seguinte: a citação pode ser feita por oficial de justiça nas hipóteses em que a lei expressamente o exigir ou quando frustrada a citação pelo correio. Ou seja, trata-se de modalidade subsidiária. No atual sistema processual, a modalidade de citação preferida pelo legislador é, sem dúvida, a citação por meio eletrônico, sendo sucedida pela citação postal. Sendo inviáveis a citação eletrônica e a citação pelo correio, segundo o artigo 247, cogitar-se-á a citação por oficial de justiça. Então percebam, conjugando todos esses artigos, a gente chega à conclusão que, de fato, a citação por oficial de justiça não é uma citação preferencial. O legislador sempre coloca a citação por meio eletrônico como a preferencial. Só se esta não for possível é que ela vai cogitar as outras hipóteses. E em seguida, a citação por meio eletrônico, vem aí a citação pelo correio. Só depois é que a gente cogita as outras modalidades de citação. Então não há dúvida que a citação por oficial de justiça não é a primeira escolha que o autor vai ter ao requerer a citação. É claro que, não sendo possível a citação por meio eletrônico, não sendo possível, por exemplo, a citação pelos correios, basta imaginar alguém que reside fora do Brasil, por exemplo, ou que esteja em local incerto e não sabido, a gente vai cogitar outras modalidades de citação, como a citação por edital, a citação por oficial de justiça e por aí vai. Então vejam, a citação por oficial de justiça é um meio subsidiário, não é um meio preferencial, não é a primeira opção do autor, mas tem mais alguns detalhes. Eu ainda escrevi o seguinte: o oficial de justiça, diferentemente do carteiro na citação postal, possui fé pública. Isso quer dizer que, por exemplo, caso o citando se recuse a assinar o termo de recebimento da citação, poderá o oficial de justiça descrever o fato e, mesmo assim, considerar como realizado o ato citatório. Haverá, portanto, uma presunção de veracidade da declaração do oficial, cabendo ao citando, se assim julgar conveniente, opor-se e alegar a invalidade da citação, apresentando as provas pertinentes para tanto. O ônus da prova, portanto, será do citando, e não do oficial de justiça. Ou seja, quando você perceber que o citando está se esquivando da citação e não é possível fazer a citação por meio eletrônico, você mandar uma citação pelos correios, às vezes não vai resolver o seu problema. O carteiro vai procurar, por exemplo, o citando, não vai encontrar e simplesmente vai devolver a carta sem a citação, sem o aviso de recebimento. Então, nesses casos, é indicado, sabendo o endereço do citando, ordenar ou requerer a citação por oficial de justiça, para que ele investigue o que está acontecendo. O oficial de justiça vai procurar saber, olha, ele mora aqui, ele está aqui, não está, ele costuma vir qual dia, que aí ele retorna sempre no dia em que o citando estiver lá no local, facilitando muito a citação. Fora que, como disse aí nesse texto que eu escrevi, o oficial de justiça ele tem fé pública. Então isso quer dizer o seguinte: se porventura ele entregar o mandato de citação ao réu, por exemplo, e ele se recusar a assinar, não tem problema. O oficial de justiça certifica que ele se recusou a assinar e mesmo assim ele é considerado citado. É diferente, por exemplo, da citação pelos correios.
O carteiro não tem esse poder, ele não tem essa função de declarar que ele se recusou a assinar, por exemplo, o aviso de recebimento. Então, nesses casos em que há alguma dificuldade adicional de realizar o ato citatório, é indicado a citação por oficial de justiça. Ele vai ter mais facilidade, uma maior probabilidade de conseguir a culminação desse ato citatório. O conteúdo desse vídeo eu extraí do meu livro. Confira aí no link da descrição o precinho camarada que eu consegui.